Estamos ao vivo e o frio na barriga continua, gente, que delícia. Sejam muito bem-vindos. Queria aproveitar que são 12h03 ainda para dar parabéns para Maluzinha, a filha da Carol Gebara, que é a nossa convidada de hoje. Faz aniversário hoje. Nasceu meio-dia e 13. Eu não aguento com isso, essas coincidências. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar a Carol Gebara entrar para convidar ela. Hoje o nosso tema é sobre as nossas máscaras da infância. É um tema que eu tenho me aprofundado muito e que a Carol me ensina muito, eu adoro ouvir ela. E vamos estruturar aí, mesmo que você não tenha lembranças da sua infância, a Carol vai direcionar a nossa conversa para isso. Ela entrou, vou convidar. Oi! Oi, tudo jóia? Tudo bem, Cá? Você tá me vendo e me ouvindo? Te vejo, eu tô com muito zoom, tá bom? Vamos deixar mais distante, assim, pra facilitar. Eu vou Vocês me colocar veem bem? nos comentários fixos. Você acredita que eu comecei a colocar ontem? Eu todos os dias fazendo live. Esqueceu? Sim. Oi, já tô vendo um monte de gente bacana aqui entrando, muita gente linda. Gente, eu tô muito empolgada. A Malu acabou de nascer um ano atrás. Acabei de falar. Parabéns pra Malu. Parabéns pra Malu. Hoje ela tá com a tia Dani, aproveitando o dia dela, mas assim. Essa live tá toda especial, né? Tá toda especial. Uma data especial, um horário especial. E um tema que eu sou apaixonada, né, Carol? Sim. Cá, eu vou pedir para que você apresente para o pessoal que não te conhece. Enquanto isso, eu vou mandando para convidar outras pessoas. Gente, ajudem a gente aonde a gente precisa chegar, encaminhem para os amigos. Isso aí. Vai mandando pra todo mundo e enchendo de coraçãozinho pro Instagram ficar de bem com a gente. Cá, Ai, quem é você? obrigada, Miriam. Vamos lá. Miriam tá dando parabéns pra Malu. Eu tô empolgada hoje. Bom, gente, eu sou a Carol. Eu sou mãe do Lucas e da Maria Luísa, que faz aniversário hoje. Uma aninho. Eu, um aninho. E eu tô aqui, né? Eu me posiciono aqui no Instagram com essa temática da criança interior, porque eu acredito. E é minha missão de vida trazer essa leveza, trazer esse resgate à essência pela via do contato com a nossa história, né? Aceitando a nossa história, olhando para quem nós somos, para as verdades de quem somos, né? Para nossa essência. E eu acredito que quando a gente pode se conectar com tudo isso, a gente destrava caminhos, né? Então isso é muito maravilhoso. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho experimentado esse despertar da minha criança interior. E é sensacional como coisas simples se transformam com esse encontro, né? Então, desde que eu tenho me experimentado nisso, eu então tomei essa decisão de dividir isso com mais pessoas, de conduzir mais pessoas dentro, né, da psicologia a esse encontro, porque eu acredito que a gente pode e a gente merece uma vida mais leve, mais feliz, né, nessa conexão com a nossa essência. Fazendo as pazes com a nossa história também, né, Cá? Sim, Eu propus essa semana de live com convidados para falar sobre esse caminho da liberdade de ser quem somos. E eu acho que não teria como finalizar a semana sem fazer esse convite para você falar sobre a nossa criança, que é a nossa essência, né? exato. E faz muito sentido, né, quando a gente fala da essência, quando a gente fala da criança, das máscaras, da nossa personalidade, que daqui a pouco tudo começa a fazer sentido, vocês vão ver. Com a liberdade de ser, né? Uhum. Tá, Porque pode. pode falar. Não, pode falar, eu já ia entrando, porque eu sou acelerada, né? Eu começo a falar, eu fico eu vou falando tudo. Eu ia te falar sobre isso. Assim, quando a gente fala sobre criança interior, você já trouxe muito isso lá no Instagram, né? Que quando você ouvia esse termo no começo, era algo meio. Ah, que é Sim, isso?
E eu acho que a maioria das pessoas não tem, né, clareza do que é a nossa criança interior, apesar de, né, somos adultos e todo mundo já foi criança um dia. Nem todo mundo tem lembranças dessa infância e o que é essa criança interior e o que ela representa no nosso momento hoje de vida adulto. Isso. Então, assim, vamos dar uma pincelada nessa história aí, para não parecer uma coisa tão desconexa. Porque eu achava muito estranho esse termo mesmo, né? Antes eu ouvia falar da criança interior, eu achava que era uma coisa meio mística, eu achava que era uma coisa muito ligada mais à espiritualidade, e eu fico meio com o pé atrás, assim. Então eu ouvia, mas nem queria saber muito. Não queria entrar em contato com isso. Também já vi muitas pessoas que não querem entrar em contato porque diz assim: Meu, se a história tá quieta lá na minha Deixa memória, quieto, não né? vamos mexer, né? Deixa quieto. Não mexe com o que tá quieto, vamos deixar tudo bem guardadinho, não vamos olhar para isso. Mas olhar para a criança interior não tem a ver com essa questão mística, não tem a ver com você mexer com o que tá quieto, com você ficar despertando memórias e lembranças que não é o momento de virem, né? Uhum. De vir à tona. Porque eu acredito muito na sabedoria que existe do nosso corpo, de conduzir as nossas experiências para as caixinhas que correspondem lá dentro. Então, se nós tivemos vivências e não lembramos dela, não acessamos na nossa memória consciente, tudo bem, elas estão lá. Porque não é sobre o trabalho com a criança interior, não é sobre você se lembrar da sua infância necessariamente, mas é sobre o que você sente hoje e como você lida com as suas relações hoje. Então, é o que está aqui agora que vai dizer e que vai ser acessado. E aí, a seu tempo, as memórias elas vão despertando. A gente vai tendo insights, a gente vai tendo flashes, mas tudo dentro de uma construção que fica seguro para nós. Então, não tem por que temer, né? E nem por que Nem é ficar um caminho. cavucando. Uhum, e nem é um caminho só de dor, né? Não, e eu falo só de dor porque, assim, pode ser que em alguns momentos seja mais dolorido. Mas eu digo isso porque, assim, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu pergunto, assim, pros meus pais o que eu quero quando você era criança. O que aconteceu? Ah, cheio de porquê, né? E aí a minha mãe sempre me diz assim, Carol, eu não gosto de falar sobre isso. Foi sofrido, não gosto de lembrar da criança que eu fui, eu sou muito mais feliz agora adulta, assim, tipo, para, né, de falar sobre Sim, isso. E aí eu acho que existe também essas barreiras em acessar, né, as lembranças, às vezes também a nossa mente, o nosso corpo é muito inteligente e ele tem essas camadas de proteção. Então, não é um caminho de dor, pode ser um caminho de muita transformação, de potência e de conexão consigo mesmo, né? A gente já falando sobre a liberdade de ser e a nossa autenticidade, o quanto essa conexão comigo pode sim. influenciar também nessa história de vida, a criança que eu fui um dia e que ela habita em mim. Sim, e é muito interessante. Existem vários caminhos para esse encontro, né? Mas o que eu mais gosto mesmo é pela via da criança de potência, que a gente fala. Criança de potência, criança de luz, que é uma forma de remeter à parte da infância que foi mais autêntica mesmo, né? Que era a parte do brincar, do sorrir. E tem gente que diz assim: nossa, mas eu não tive espaço para brincar, não tive espaço para ser criança. Você não, talvez você não se lembre disso, mas isso existe em você. Se você foi criança, isso existe dentro de você. Você pode não ter explorado, você pode não ter acessado, mas isso está lá. Por isso que a gente não vai ficar cutucando lá o passado. Vamos olhar para como ele está aqui hoje. Porque se ele não se apresenta hoje, se ele não está impactando nas suas relações, ok, né? Deixa que para cada dia o seu mal. E até no grupo, né? No grupo de encontros com a minha criança, que é um grupo terapêutico que eu trabalho, né? Esse resgate da criança interior, eu gosto de começar tudo isso muito por essa parte da criança de potência, que é o brincar, é você se conectar com as coisas leves, com as coisas mais fluidas que a criança traz, né? Com a sabedoria da criança, com o brincar da criança, com a espontaneidade, com a autenticidade, com a leveza. Porque a criança, ela é. E pronto, né? Ela não precisa tentar ser nada. Ela não, ela só é. Ela quer falar alguma coisa, ela fala o que pensa, né? E o Lucas tá naquela fase que eu vou falar, tá? Que tudo é peido, é xixi, é cocô. Porque não tem esse filtro de, ai, alguém vai achar nojento isso.
E ele fala, eu vou brincar agora de comer cocô, vai, todo mundo tem todo um significado dentro da infância, mas ele não tem esse filtro de isso é feio, isso é nojento, credo, ninguém faz. Porque a criança tá livre, sabe? Ela só tá ali pra ser, pra sentir e pra brincar. Então, eu acho que a gente pode acessar nossa criança interior por essa via de contato. O E pode contato ser e o leve, sentir né? pode ser leve. Ele é essencial, mas eu não preciso sentir só na dor, só na memória ruim, só naquele. Eu posso sentir sorrindo, eu posso sentir com a lembrança de subir num pé de jabuticaba e comer um monte de fruta e de roubar manga na casa do vizinho. E eu posso acessar a minha potência através disso. E eu Uhum. posso usar essa parte leve para curar a dor, sem necessariamente ter que pegar o machucado e ficar cavucando, 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 sabe? Sim, e não necessariamente com lembranças muito claras, né? Eu acho que é nesse estado de presença mesmo do brincar agora, do dançar, do espontâneo, do leve e livre, né? Porque a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo que existem regras, o que não pode é feio assim, né? Então, acho que aí a gente começa a falar sobre como a gente vai encarando essas máscaras para pertencer, para ser aceito, para ser incluso de Uhum. aceitar as regras como caixinhas mesmo, né? Porque a gente vai crescendo e vão dizendo pra gente o que não fazer. Uhum. E a gente, como criança, a gente está naquela necessidade básica de ser amado, de pertencer. Então a gente vai começar a desenvolver máscaras para tentar lidar com as nossas dores ou para buscar essa aprovação social, esse lugar de amor, de pertencimento. Então, eu começo a desenvolver essas máscaras porque o ambiente é muito hostil, é muito duro, e eu preciso ir para um espaço mais leve para poder seguir. Então eu começo a trazer essas máscaras, porque eu começo a acreditar que as pessoas vão me amar e me aceitar como eu sou, porque tudo isso vai vindo desse desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, dos núcleos que vão trazendo todas essas questões de como eu desenvolvo essas máscaras. Mas as máscaras, elas, de alguma maneira, são necessárias. Todos nós temos máscaras. Todos nós usamos máscaras. Isso não é um problema. A gente não tá falando que usar máscara é ser falso, Sim, sabe, cara, né? Jung ele traz essa questão das máscaras como personas, né? Que a gente se adapta ao meio. Então, no ambiente de trabalho eu uso uma máscara, no ambiente familiar eu uso outra, não como algo negativo de falsidade, mas porque cada ambiente Sim, me exige algo. E aí você me falando, eu recordei sobre esse esse termo que ele utiliza, né, sobre as pessoas e essa adaptação ao meio, que são as nossas máscaras. E o problema não é usar as isso. máscaras, né? Ele traz até um conteúdo que fala sobre como se eu vestisse roupa de mergulho. E aí eu visto essa roupa de mergulho por tanto tempo que eu já não consigo mais tirar, né? Saber o que é a minha pele e o que é a roupa de mergulho, de O que é roupa de mergulho? ter dor mesmo, né? Então, eu só lembrei disso agora, falando, né, sobre esse espaço de adaptação, enquanto a gente vai se distanciando da nossa essência. Que o fato não é tirar e Sim, colocar, mas que a gente possa ter essa liberdade também de se experimentar na nossa própria pele, né? exato. Porque na infância é muito provável que foi necessário essa capa de mergulho, né? Em muitas circunstâncias que a gente viveu, na infância a gente tem recursos muito limitados. É difícil verbalizar, é difícil expressar o que sente. A gente não tem autonomia. A gente vive relação de dependência e é necessário, né, para o nosso desenvolvimento. As dores são necessárias para o nosso desenvolvimento. Acho que teve alguma live aqui até que alguém comentou sobre a questão da resiliência, né? Uhum. Nesse processo de que tudo isso faz parte desse processo de crescer e de se desenvolver. Então, usar essas máscaras é o recurso que a gente tem. Então, se eu entendo que se eu me torno uma boa, se eu sou mais boazinha, eu vou ser mais acolhida, eu vou ser mais amada, por que que eu não vou fazer isso? Né? Sim. Ou se eu entendo que eu vou ter o olhar quando eu faço birra, por que que eu não vou ser então uma birrenta? E a questão é que nesse desenvolvimento a gente também está construindo a nossa personalidade, a nossa identidade. E aí é onde eu acho que muitas vezes fixa. Porque
eu começo a não perceber mais quem eu sou e me percebo só a partir daquela máscara. Uhum. E é muito interessante. Essa semana, né, eu tive a minha terapia e eu intencionalmente trabalhei as minhas máscaras, né, na minha terapia. E foi muito interessante porque a gente pôde olhar para isso, né? De como a gente também se identifica com as máscaras e tem tudo a ver com o que você falou. Então, por exemplo, quando eu uso a máscara de ser boazinha, não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim por trás da máscara. Uhum. Porque tem uma identificação entre a máscara que eu uso e quem realmente sou. Só que eu tenho dificuldade em aceitar que eu sou aquilo. Então eu uso a máscara para me proteger e aparecer a partir daquilo, sem me dar conta de que eu já sou aquilo, mas de uma maneira muito mais leve. Tá dando para entender ou ficou confuso? Acho que é paradoxo, né, esse lugar, mas eu Isso. consigo entender e acho que seria mais fácil a gente colocar em exemplos práticos do ser boazinha. A gente estava Vamos lá. conversando na live e até eu dividi com a Carol que ontem, com a live com a Carol também, uma live, a gente estava falando sobre autoestima e ela aplicou um exercício para a gente escrever as palavras que vêm na nossa mente quando a gente falar ao nosso próprio respeito. E aí eu escrevi lá que eu sou carinhosa. E é dentro dessas máscaras, né? A boazinha sempre foi uma máscara muito fácil de acessar da minha criança. E aí eu fico pensando assim, se eu, né, tenho todo esse espaço até de performance, de a criança precisava ser boazinha, né? Não é o que não era, mas era reforçado isso pelos adultos, né? Ai, que bonitinha, ela é boazinha. Ai, olha que É, fofinha, ela cuida. Ai, ela é tão responsável, ela é boazinha. Então, a criança vai entendendo, né, que opa, o que eu estou fazendo é legal, vou fazer mais vezes, né? Porque assim eu sou sim. aceita. E aí, como que a gente vai se distanciando também disso, de que assim, eu tenho, né, essas regras, eu tenho que ser boazinha. Só que isso não significa que eu não sou, né? Porque, de fato, eu sou Uhum. carinhosa. Mas não que eu seja boazinha o tempo todo. Então, eu acho que o que você Isso. trouxe faz muito sentido nessa relação de eu me identifico com as máscaras, porque já existe essa característica em mim. Talvez eu não Sim. acredite, né? Isso mesmo, Carol, exatamente isso. E aí a máscara, ela vai dizer muito mais sobre a performance. Uhum. E quem eu sou é a minha essência, entende? Então, às vezes é a mesma expressão, mas quando eu vou pela performance, eu me sinto insuficiente, eu me frustro, Nunca eu tá me bom, né? Tem que distancio, fazer nunca tá mais, mais, bom, não é o mais. bastante. Quando eu vou pela minha autenticidade, pela minha essência, é o suficiente, é o que eu tenho para dar, é quem eu sou, é verdadeiro, entende? Igual o filme do Máscara, né? Passando bem por cima, que quando ele coloca a máscara, desperta com intensidade uma verdade que já é dele, Sim. né? Então, eu não revi o filme, mas assistia muito quando era criança. Quem assiste aí o Máscara, levanta a mãozinha pra gente poder saber se a gente tá falando na mesma língua, né? Mas colocar a máscara parece que te liberta para ser com intensidade uma potência que já é sua. Mas ao Uhum. mesmo tempo a máscara pesa, a máscara esconde, a máscara cobra. É. Então fica esse desconforto da máscara. Então, a gente olhar para as máscaras a partir desse outro olhar. Não do olhar que a máscara é a falsidade, a máscara não sei o quê, a máscara é ruim. É olhar e falar, meu, que bom que eu pude desenvolver um recurso para lidar com as demandas que eu tinha e que eu posso hoje, a partir dessa máscara, me ver. E também acolher as feridas que essa máscara vem proteger para eu poder me libertar delas e deixar fluir quem realmente eu sou, Uhum. né? E esse é o ponto. Eu ter consciência das minhas máscaras vai muito mais além do que a teoria, do que só Sim. eu saber. Mas eu me dar conta do meu funcionamento, é eu identificar como eu funciono para que eu possa ali identificar uma ferida. Percebe que eu não vou pela dor, pelo drama da dor. Eu Uhum. vou por essa consciência de quem eu sou e de como eu funciono.
para eu Sim. identificar qual a função daquela máscara naquele lugar, que vem com essa ideia de me proteger e de me liberar, mas que me pesa, me prende. E aí eu posso então cuidar daquela dor, porque hoje eu sou um adulto. Porque Uhum. hoje eu tenho outros recursos que eu não tinha lá na infância. Hoje Sim. eu posso acessar esse lugar de acolhimento, hoje eu posso acessar esse lugar de encontro, né? Hoje eu posso trazer cura para minha criança interior e dizer: agora eu cuido de você. Essa máscara a gente pode deixar de lado, porque você é. Você já é boazinha, você é incrível, você é dedicada, você sabe amar, você sabe receber amor, você não precisa dessa lente, não precisa desse filtro, não precisa desse muro nas suas relações. Você Sim. pode sentir, né? E a Pode ser, máscara, ela né? não deixa a gente sentir. A gente é sem sentir, porque cria um bloqueio. Quando Porque a é uma gente camada tira, de a gente pode proteção, né? sentir. É uma proteção. Então, quando a gente se permite olhar por essa perspectiva da máscara, né? Não como um vilão da história, mas como, ok, eu aceito que eu tenho. E pode ser que em alguns ambientes eu precise ter, porque ainda é muito hostil, ainda é muito inseguro, mas com consciência, que é aquilo que você trouxe sobre Jung falar das multifacetas, né? Vai ter ambientes que talvez eu precise ir um pouco mais restrita, mais reservada, mas com consciência, não como uma defesa, como um bloqueio. Sim, e com compreensão, né, Cá, porque eu acho que é isso, olhar para a nossa jornada desse olhar de compreender, porque a partir do momento que eu tento compreender isso, eu aceito e não fico brigando ou questionando, né, de que assim, por que que eu permiti isso que acontecesse, até nesse posicionamento da criança que faz birra, né, eu quero essa atenção, eu quero que olhe para isso. E, na verdade, essa criança está precisando de Isso. acolhimento, né? Então, é um espaço de É. aceitar a nossa jornada, aceitar a nossa história e, a partir disso, né, fazer algo de bom ou algo que possa ser diferente. Porque senão a gente fica Isso. nessa busca de cutucar a ferida, assim, né? Tá vendo como foi difícil? Ou eu usei essa máscara por tanto tempo, eu não consigo, num sentido de culpa, né? E também Uhum. de dor, que não nos leva a um movimento de transformação. Então, é olhar para isso, o que tá, né? Vou acolher e a partir disso, o que eu posso fazer? Porque acho O que que é que esse vem olhar que depois, você né? traz também sobre a criança, né? De que não é se ficar preso no passado, naquela dor, ou naquele mundo do conto de fadas da criança. Somos adultos, né? E a partir Isso. disso eu posso fazer algo de bom em relação. E você não é sobre culpar os seus pais, não é sobre culpar seus cuidadores, não é sobre criticar a história que você teve, né? Que é isso que está comentando aqui com a gente. É aceitação. É um Uhum. passo de aceitação. E aceitar é você abraçar aquilo tal como é, sem ter que ficar modificando nada. Simplesmente você olha sem ter que disfarçar ou sem ter que criar um enredo, uma historinha, sem ter que se vitimizar. Abraça aquilo sem julgar. E acho que essa outra perspectiva que a gente está trazendo da máscara é justamente para tirar a gente desse lugar de julgamento. Sim. Ai, quer fazer para chamar atenção. Ai, tá fazendo isso porque quer não sei o quê. Não, não, tá fazendo isso porque foi necessário e é o jeito que ela sabe funcionar. E Sim, que porque legal, né? foi Agora por ela pode amor dar conta e também, né? fazer diferente. Isso. Alguém perguntou aqui, a Gabi perguntou, né? E quando a gente assume uma máscara ruim? Existem vários tipos de máscara, né, Gabi? A gente fala muito da boazinha porque é que a gente se identifica aqui, né, Carol? Mas existem várias e várias e várias máscaras que a gente vai usando ao longo da vida. Desde a boazinha, a dedicada, a tarefeira, A né? Aquela pessoa que faz responsável. a responsável, a justiceira, né? Tem a controladora, tem a que se sente incapaz e que veste essa máscara da incapacidade, que nunca consegue fazer, a perfeccionista. E daí vai embora. E aí, nisso tudo, aí entra um pouquinho até do enneagrama, que a gente não vai se aprofundar, mas que a gente estava conversando, né, Carol? Que tem os dois lados da mesma moeda. Uhum. Aquilo é o que eu sempre falo, eu gosto muito de repetir, que das nossas dores vêm as nossas potências. Sim. Porque aquilo que aparentemente pode ser ruim, e quando eu digo ruim eu já estou julgando, também pode ser muito bom, né? Então, se a gente olhar para esse lado, que é a máscara do perfeccionismo, por exemplo, que diz que eu tenho que fazer tudo com muita perfeição, que eu não posso dar espaço para esse erro.
E isso me pesa. Quando eu consigo me dar conta disso, acolher esse lugar de que eu preciso, que eu quero me sentir mais capaz, eu quero ter valorização do meu trabalho, eu vou acolhendo isso tudo, eu vou descobrindo que eu posso ser muito excelente, que eu tenho uma excelência e uma capacidade muito grande, que me leva para esse lugar de um diferencial enorme, pessoas excelentes que fazem coisas excepcionais, mas não pela via da perfeição, mas pela via do melhor que eu posso dar de mim. Não sei se ficou confuso com a questão do Não, perfeccionismo, mas faz todo sentido, Kai. E enquanto você estava falando, eu lembrei muito sobre essa relação do bode expiatório, né? De que tudo tem luz e sombra. A criança que faz birra, né? Que chama atenção, que os pais precisam dar total a atenção, né? Voltada a essa criança. aham, Provavelmente ela faz isso, né? Por algum motivo. Normalmente, por exemplo, sei lá, o casal tá em briga ou em processo de separação e aí precisa abafar tudo isso porque a criança precisa dessa atenção. Ela tá fazendo isso por amor, sabe? Ela tá fazendo isso por amor a sim, esses pais. E aí ela veste, né, esse rótulo da criança que faz birra ou da criança que dá muito trabalho. Não é, só num sentido negativo, né? Tem os dois lados, de luz e sombra. Ela tá fazendo isso porque ela acredita que é o melhor que ela possa fazer por esses pais, né? E quantas uhum, vezes dentro da história é difícil a gente conseguir enxergar quais esses dois lados, porque a gente está sentindo, né? Mas olhar para a história como observador, de compreender essa história. Por isso que eu acho que esse espaço da aceitação da nossa jornada e compreender a nossa história é uma chave assim, de virada para essa criança também, né? sim. E, cara, é sensacional porque ao mesmo tempo que isso me leva lá para trás, na compreensão, também me chama pro aqui e agora. Uhum. Porque, por exemplo, essa criança sempre foi a criança difícil, a criança birrenta, porque isso resolvia supostamente o conflito dos pais. Uhum. E aí ela aprende que isso é a expressão dela e que ela resolve muitas coisas assim, enfim. Aí chega hoje, ela tá nas suas relações e de repente ela só se vê que nos seus relacionamentos afetivos, nas suas relações de trabalho, hora ou outra, ela tem seus ataques de birra. Uhum. Ela tem aqueles momentos de explosão que afasta as pessoas de perto dela e que hoje acaba trazendo consequências diferentes do que aquela que funcionou no passado. E Sim. aí fica aquela questão, caramba, né? Como que eu sou? Como que eu funciono dessa forma? Eu só afasto as pessoas de perto de mim, né? Eu não consigo estabelecer relacionamentos saudáveis. Não Hora ou compreendo outra eu tô porque eu tenho trazendo. esse tipo de atitude, né? Não queria Eu agir não... dessa Isso! forma. Eu não queria agir assim. Depois que termina, eu paro e falo, cara, por que que eu estourei? Por que que eu fiz essa birra? Por que que eu fui pra esse lugar? Né? Por que que eu entrei nessa. Porque eu tenho esse comportamento tão difícil, não faz sentido pra mim. E aí que é a grande questão de você acolher e você poder olhar para essa máscara, né? E no acolhimento, você tira esse julgamento de dizer, ai, você faz isso para chamar atenção. Uhum. E acolher, falar, tá tudo bem, você fez isso porque durante muito tempo funcionou, né? Sim. Você precisava fazer isso, você abraçou essa responsabilidade que não era sua, existia uma dor que só podia ser expressa por essa via. Mas hoje, será que você consegue verbalizar? Será que você consegue sentir isso e expressar e deixar extravasar de uma maneira diferente? Vamos experimentar, né? Vamos experimentar uma nova forma, né? Só de você já ter consciência, quando vier isso tudo, você consegue criar um novo caminho, criar uma nova escolha. É um treino, com certeza. Mas vamos olhar para isso. Então, quando vem isso tudo, que você tá lá com os seus amigos ou com o seu namorado e você quer dar aquela respira fundo, conta até três, vai tomar um copo de água, que às vezes é o tempo que você precisa para assimilar e fazer uma escolha diferente. Peraí, eu cresci, eu não preciso fazer isso de novo, esse lugar não é meu. O que eu tô sentindo, talvez, é que eu não tô sendo vista, ou eu tô sentindo que eu não tenho valor, ou eu tô sentindo que eu não tô pertencendo, ou que eu vou perder, eu tenho medo, eu tô com medo de ser Sim. abandonado nessa discussão. Então, eu posso expressar de outra forma. Aham. E, cara, é muito um espaço de, até linkando com a live da Amanda, de autopercepção, de ouvir as nossas necessidades, né? E não esperar que o outro escute, porque o outro não sabe que esse padrão de comportamento que eu tenho de fazer birra é porque eu quero resolver o problema, o significado que tem por detrás disso.
Mas é treino, como você mesmo disse, né? Assim como a gente aprende que eu apertar ali do interruptor, eu acendo e apago a luz. E aí eu tenho, Sim. né, essa ação que eu tenho essa consequência. A Gabi tá aqui para falar sobre a análise do comportamento. A gente aprende, né, que se eu tiver esse comportamento, eu vou ter essas respostas. Então, se Uhum. eu tenho esse comportamento e resolvo, né, o comportamento de birra, e eu Resolve. resolvo o problema dos meus pais, então eu aprendi que é assim que eu resolvo os problemas e é assim que eu reproduzo na vida adulta também, né? Então, eu acho que é muito esse espaço de autoconhecimento também sobre a nossa história, sobre o nosso comportamento, Uhum. e depois disso a gente conseguir ter essa visão de autopercepção, de ouvir as nossas necessidades sem esperar que o outro entenda e compreenda. Se eu não entendo e não Sim. compreendo antes, né? E aí é que tá a questão de você ligar o seu auto-observador, né? Uhum. E aí é que tá a questão de você aceitar, acolher a sua história. Você não vai mudar o que passou. E Sim. aí que também está a questão de que é você quem norteia o caminho desse encontro, né? Com certeza essa criança viveu muitas outras coisas, mas se o que pega hoje é essa expressão, é por aí que eu começo. Não tem por que eu Uhum. querer ficar desenterrando lá, né, a morte da bezerra de quando eu ia na casa do tio, não sei do quê, se isso não está relacionado com os impactos da minha vida aqui agora. Uhum. Pode até ter tido muita dor e pode até ser que em algum momento a gente vai voltar naquele lugar. Mas o que eu vivo hoje, as minhas experiências de hoje, os meus desconfortos de hoje, que vão nortear é, essa conexão, esse encontro. Por isso eu preciso ligar esse auto-observador. Então, me dar conta, estar presente para perceber quando esses impulsos, esses comportamentos desproporcionais aparecem. E fazer perguntas. Não existe um melhor caminho do que fazer perguntas. Sim. Por que que eu Nem que faço o você que fique faço, 2, né? 3 dias com essa pergunta na cabeça. Faça perguntas, né? Uhum. E pega leve com você. Sim, a Gabi disse aqui que a gente, se a gente aprender assim, podemos aprender de forma diferente também, ou novas formas de agir, né, pautadas na nossa potência. E é olhando para essa autorresponsabilidade também como adultos, né? Eu sou responsável por aquilo que eu sinto, como que eu vou lidar e gerenciar isso também, né? Eu achei incrível o que você disse sobre fazer perguntas, porque Uhum. é muito comum, assim, tá, no processo terapêutico, e aí a gente descobre que tá acontecendo isso. E aí eles me perguntam, né? E aí, Carol, o que eu faço com isso? Né? Se questione, vamos, né, ver como que Sim, isso acontece na prática, porque não tem uma receita mágica, ó, faça isso e você vai ter uma vida leve. Até se tivesse, né, cara, a gente estaria rica, porque nossa, sim. seria muito fácil resolver o problema das pessoas. Mas é muito particular, assim, dentro da nossa história, do nosso significado, e trazer essa autoobservação, esse questionamento, é um caminho, né, para aceitação É. dessa jornada também e transformar o caminho daqui em diante. Não é porque eu fui infeliz todos esses anos da minha vida que eu preciso ser isso, assim, isso não me resume, né, essa ação ou esse sentimento não me resume. Então, Uhum. acho que faz total sentido também nessa construção. Sim. E, então a gente passa por isso, né? Esse auto-observador que vai fazer você estar presente, ter consciência, fazer perguntas, para então você assumir a sua autorresponsabilidade, para você se responsabilizar sobre a sua vida aqui agora. O que Uhum. você faz com ela, o que aconteceu no passado, você não pode mudar. Você não tem nem que se culpar ou culpar alguém, porque era o que tinha que vir acontecer. Aceita. Mas hoje você é responsável. Hoje você pode fazer alguma coisa por isso. Hoje você pode Sim. fazer escolhas. A gente está o tempo todo escolhendo, né? E aí é nesse caminho que a gente transforma. Se essas escolhas são coerentes, conscientes e coerentes com a vida que eu quero ter, né? E com a minha história, porque eu também não vou anular e nem descartar ela, porque eu acolho, na verdade, eu valido e honro a história, né? Os passos que eu dei, mesmo que não foram perfeitos. Isso transforma. Uhum. E tudo isso passa por esse olhar das máscaras, né? A gente estava falando do Enneagrama e no fim a gente acabou passando sem nem trazer muito o que que é essa história do Enneagrama, né? Mas só para poder despertar um pouquinho a curiosidade das pessoas.
A gente não vai entrar no Enneagrama, mas ele é uma ferramenta, né, Carol? Você quer explicar? Acho Uhum. que você conhece bem. Que ajuda a gente a identificar as nossas máscaras quando esse processo de consciência está um pouco travado ainda. O Eneagrama, ele é um estudo de personalidade, ele classifica em 9 enetipos. Não como no sentido de classificar e nos rotular em uma personalidade específica, porque a gente transita entre as 9, mas sempre tem uma que a gente se identifica mais e aí tem as nossas asas, e aí eu acho que a gente se aprofunda demais sobre os Aham, enetipos. Mas aí a gente tem um conjunto, né, de eneatipos que tem um fundo emocional, um fundo racional, até de ação ativo por detrás disso. Então, as personalidades de 2, 3 e 4, eles têm uma característica específica, né, de serem pessoas mais emoção e ter essa questão de tristeza, de chateação com maior facilidade. E aí tem, né, sim. cada eneatipo e cada grupo vai se classificando dentro dessas máscaras também. Que o Uhum, Enneagrama é essa construção também da nossa personalidade lá na nossa personalidade. infância. Isso, e eu gosto de olhar para isso, né? O Enneagrama é um passo que eu estou dando também de conhecer mais isso agora, mas que conecta muito com esse olhar para a criança interior, quando a gente olha para esses núcleos, né, Uhum, de construção da nossa personalidade que vai formando, né, a nossa personalidade, e aí a gente consegue identificar as nossas máscaras. E eu sempre repito, como você disse, eu não gosto de usar esse tipo de recurso para rotular, sim. mas para ampliar nossa awareness, né? Ampliar nossa consciência e ajudar a gente a nomear as coisas. Então, se a gente for colocar só os três principais núcleos que ele traz, né, dessa construção de personalidade, a gente vai falar do instintivo, do emocional e do mental. Então, só para você poder ir aí se identificando um pouquinho em que núcleo você tende mais aí. Nós nos encontramos em todos, mas sempre tem um que se destaca Uhum, mais, né? Que é aquela pessoa que muitas vezes se sente insignificante sim. perante a vida, se sente sem valor, a pessoa se sente invisível. Provavelmente ela vem de uma história em que os pais eram muito rígidos, tinha muita cobrança. E ela vai assumindo a partir dessa raiva que vai vindo, seja para fora, uma raiva mais voltada para si mesmo, né? Ela vai trazendo frases que vocês já devem ter falado ou ouvido, do tipo: ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. Sim. Né? Então ela vai criando essas promessas que se comunicam muito com a máscara que ela decide usar. Quando ela diz ninguém mais vai fazer isso comigo, né? É. Ou assim, eu não tenho nada para contribuir com ninguém. Não vou falar, eu vou me calar, eu perco a minha voz porque eu sou tão insignificante que não tenho nada para contribuir. Sim, esse núcleo, cara, eles têm a facilidade de sentir raiva com muita facilidade, né? Então, mas Sim. essa mensagem sempre fica, assim, de que eu não sou importante, né? Eu não tenho um valor nisso. E aí, o quanto isso vai minando também, porque aí eu acho que a gente entra nas dores, na ferida da criança. E o quanto É. esse lado também falando um pouco sobre a raiva, a emoção da raiva, ela tem essa questão de ser ativa, né? Uma fonte de movimento. Sim, movimento para fora, né? Sim, e uma das potências desse grupo é essa questão de poder de execução, de fazer, né? Então, não só para a Uhum. gente falar sobre essas dores e esse ambiente, mas como que isso pode ser transformado ao nosso favor, que são pessoas executadoras, corajosas, Uhum. né? Que se coloca para a vida de uma forma com me fugiu a palavra, mas se colocam para a vida em movimento mesmo. E às vezes até abraçam muitas causas, né? Aquilo que a gente falou no começo da live sobre os dois lados da moeda, né? Então, a máscara ruim, que a Gabi tinha perguntado, não necessariamente, não existe uma máscara ruim. Então, aquela máscara que podia ser, né, essa proteção da insignificância, que diz eu não vou fazer, eu não vou falar dessa forma, ninguém mais vai me tratar desse jeito, enfim. Ninguém Né, as manda em várias mim. frases, ninguém manda em mim. Na verdade, isso é uma ferida. Mas que do outro lado, ela vai dizer o quê? Eu faço por mim, eu movimento, eu não procrastino, eu reajo, eu crio,
eu invento, eu faço, eu aconteço e ninguém me segura. E quantas coisas vão sendo produzidas e quer dizer, eu vou abraçar essa causa, eu vou militar por isso, entendeu? Eu vou. E quantas coisas vão produzindo? E vem, né, do outro lado da mesma moeda de dor. Como que a gente vai dizer que essa é uma máscara ruim? Só que às vezes pesa. Sim. Pesa, porque na hora que a pessoa se volta para si, aquilo dói. Porque aí que tem sentido, né? O que eu falei do paradoxo da identificação. Essa potência é dela. Uhum. Só que ela não acredita que ela tem isso. Por isso ela usa máscara. Porque como E, foi muito marcada em significância, em visibilidade, né, desvalorização, faz com que ela crie essa crença de que eu não sou isso tudo. Se eu não tiver essa máscara, eu não vou movimentar isso tudo. uhum. E aí que eu preciso, então, me conhecer, entrar em contato, acolher minha dor, porque quando eu acolho a minha dor, o lado ferido, eu desperto o outro lado da moeda, que é a minha potência. E eu vejo que eu não preciso da máscara para fazer tudo isso. Eu posso fazer dando a cara, né, para sentir. Não é E que dando a eu cara a tapa, sou, dando a né? cara para sentir. E que eu sou aquilo, né? Então, de Eu reconhecer sou também a aquilo. nossa potência. Não é que, assim, é um lugar de alta performance, então eu tenho, né, que provar para todo mundo que eu consigo. Se eu estou fazendo, gente, eu já consigo, né? Então, é É, esse espaço que parece paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a minha dor se torna essa máscara, mas também essa potência de olhar de uma outra forma e reconhecer que eu sou significante, né? Eu tenho esse espaço. eu tenho isso. E aí eu saio da performance e vou pro meu propósito, Sim, da nossa autenticidade, que é a nossa da essência, nossa liberdade de autenticidade. ser. Uhum, E por isso é leve, uhum. entende? Por isso Não é porque as leve. coisas mudam, né? E a nossa personalidade vai mudar, mas é o significado atribuído a isso, né? Isso. Então, por exemplo, se antes, para fazer um exemplo que a gente estava até conversando bastante aqui em casa ontem. Então, se antes eu precisava estar lá na preparação, no meu, sei lá, eu precisava estar no meu trabalho até meia-noite, sendo que eu saio às 5, né? Talvez eu entenda que como não é uma performance, não quer dizer que eu não vou fazer. Mas será que eu preciso ficar até meia-noite e trazer um monte de consequências para minha família? Tá, tudo bem. Então eu saio do meu trabalho no meu horário, talvez até às 8, por causa de uma demanda. Eu equilibro, porque aquilo já não é o que vai me definir dizer quem eu sou. Aquilo é uma parte de mim. Sim. É uma parte onde eu expresso quem eu sou. E não é mais a razão, a sustentação, sabe? Então Uhum. isso vai criando esses espaços de ser mais leve, de poder dizer não, de poder colocar um limite saudável, porque eu começo a perceber que, tá, isso é meu, mas não precisa vir por essa via pesada, dura da performance, de provar que eu não sou tão insignificante assim, ou de me esconder na minha insignificância, pensando nesse primeiro núcleo, né? Mas eu tenho essas características de potência e elas vão ser sempre usadas aqui por mim e vão fazer sentido e vão me ligar ao meu propósito, e aí flui. Aí é Sim, leve, é gostoso, e aí é diferente. Às vezes é sim. até cansativo, mas diferente, não pesado. Aham. E, cara, a gente falou de um dos eneatipos, né? Que é desse grupo do. Eu chamo de ativo, como que é o nome que você. É o instintivo que eu coloquei, Isso. né? Aham. Mas tem outros grupos como o emocional também, né? Que há essa Isso. perda do medo da rejeição, né? De que as pessoas vão me De não ser abandonar. amada, né? Aham. Que eu preciso ser diferente para atender as expectativas. Uhum. Eu tô sempre no medo, né? Eu vou fluindo muito pelo medo, medo da Sim, rejeição, medo do abandono. sim. E, Assim como o isso, N é tipo do ativo, movido pela raiva, né? Esse outro N é tipo, ele é movido pelo medo. Então é uma emoção muito presente, né? isso. E aí, o que que eu faço? Quais máscaras eu vou começar a usar para lidar com esse medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de não ser amado? Eu começo a não pôr limites, começo a fazer tudo para agradar o outro. Uhum. Dependendo da história de vida de cada um, né? Às vezes cresceu acreditando que para ter o amor eu precisava comprar ou conquistar, e aí começa a ser desgastado tudo aquilo. Não quer dizer que essa pessoa não tenha uma entrega real, não tenha uma sensibilidade de perceber o outro. Mas quando se ela vai pela via da performance, vai pesar. Não vai Sim, ser leve, não vai ser autêntico. E às sim. vezes o mesmo movimento
quando você tem essa mudança de consciência, essa aceitação, esse acolhimento, se torna leve. Uhum. Porque é a gente quem sente, não é quem tá de fora que julga. Sim. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Compartilha aí com a gente, porque às vezes a gente vai se empolgando, né? E aí as coisas. O meu aqui, ó, travou tudo, tá? Eu não recebo mais comentário de ninguém, mas não muda mais nada. Então, se alguém mandar Tá, alguma coisa, eu não tô vendo faz um tempão. tá bom, cá. E aí, vamos falar sobre o outro? O último, né? Aham. Que é o mental, certo? Uhum, sim. Que é aquela pessoa que se sente incapaz, que sente que não pode confiar no outro, né? Uhum. Quer entender o mundo pela razão. Então, quem, né, que não vai para aquela linha de querer trazer tudo para cá ao invés de sentir? Sim. Então, tem que ter uma explicação, tudo tem que ter um Razão, né? sentido, Prova científica, evidência. prova. É. E até pensando nesse grupo de pessoas que a gente faz menção ao enneagrama, né? Porque se a pessoa às vezes precisa de uma constatação, eita, Aham. tudo bem, tá aqui, mas percebe que essa é um lugar de muita desconfiança. A pessoa tá sempre achando que vai levar uma rasteira. Então tem Uhum. dificuldade de confiar no outro, tem dificuldade de se sentir seguro. E esse é um lugar muito duro de estar. Tem medo de sofrer. Sim. Então, medo do julgamento. Tem ideias incríveis, porque é uma pessoa que desenvolveu muito essa habilidade Sim. racional, Uhum. mas não consegue dar os primeiros passos porque tá sempre achando que alguém vai julgar, que alguém vai criticar e que não vai É, ser bom bastante. insegura, né? Normalmente são as pessoas que têm as ideias, mas aí o amigo que executa, né? Porque O amigo que executa. tem medo de colocar, né? E ser julgado, enfim, não ser aceito em tantas outras coisas. Gente, o estudo do Enneagrama, ele, assim, é incrível e eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento. Não Sim. para nos rotular, mas sim para expandir, assim, entender em alguns momentos o quanto isso tem significado. E aí, como eu falei, né? Não é que a gente vai se classificar entre 1 e 9, mas a gente tem asas e outras potências. Mas depois, se vocês tiverem a Isso. curiosidade de buscar, Interesse, né? E é muito mais assim, hoje eu tenho olhado para isso assim, me ajuda a nomear, sim. me ajuda a encontrar o primeiro caminho. Mas depois disso, esse mergulho de autoconhecimento, ele é muito individual, ele é muito pessoal e é muito mais do que toda essa classificação, é o que eu sinto e como isso se expressa na minha vida, Uhum. né? Porque é a partir do sentir que eu posso transformar, Sim. Sim. né? Total. É isso, Carol. Não sei se alguém tem dúvidas, mas é muito gostoso poder falar sobre isso. Obrigada, Carol, por compartilhar tudo isso, por falar sobre a nossa criança interior de uma forma tão leve. Eu já falei várias vezes para você o quanto que eu me conecto com o assunto e ouvir você é muito fluido, assim, muito leve. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada. Pessoal, se vocês têm Um alguma beijo, dúvida, vocês viu? podem me mandar, mas a live vai ficar salva no IGTV e se vocês acharem que precisam compartilhar, mandar para outras pessoas. Obrigada pela participação de todo mundo. E a gente caminha Sim. juntas por aí, né, Cá? É isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente. Mandem suas dúvidas, compartilhem e vamos nessa busca, né? Nesse encontro. A Cá fala especificamente sobre a criança interior, então tem conteúdo da Rodo lá no Instagram dela. Vão lá segui-la para mais dicas. Tá joia. Beijo, Cá. Beijo pra Obrigada. vocês. Tchau, tchau. E de novo, toda vez é a mesma história, eu não consigo sair.